Eles achavam que humilhar uma mãe solteira seria o fim, mas o desprezo não foi alto. Foi silencioso, calculado e cruel. Ela acreditou que seguir em frente em silêncio bastaria, até perceber que para algumas pessoas, ser mãe solteira já era uma sentença. Vieram os olhares, os cochichos disfarçados de desconfiança, e a humilhação feita diante de quem ela mais amava, quando tentaram fazê-la se sentir indigna diante do próprio filho. Júlia não gritou, não discutiu e não implorou. Ela apenas permaneceu ali, sem imaginar quem realmente estava à sua frente. Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente, porque cada caminho deixa uma marca. O ar-condicionado da Place Vendôme, a boutique mais exclusiva da cidade, chicoteava a pele de Júlia, um contraste cortante com o calor úmido que ela deixara na rua. Era um frio ostensivo, projetado para lembrar a todos que o luxo tinha um preço alto, um preço que a maioria das pessoas, incluindo ela, só podia pagar com a admiração contida na soleira da porta. Júlia, no entanto, havia cruzado a soleira. Seus passos eram silenciosos no mármore polido, quase imperceptíveis, mas cada músculo de seu corpo estava tenso, ciente da maneira como a luz de halogênio, projetada para fazer os diamantes cintilarem, também expunha implacavelmente a dobra um pouco gasta em seu casaco de lã, o único item realmente bom que ela possuía. Ao seu lado, de mãos dadas, estava Tiago, o filho de 5 anos. Ele era uma pequena âncora de vulnerabilidade e silêncio. Desde o incidente que havia congelado sua voz há quase 2 anos, Tiago raramente falava, limitando-se a sussurros quase inaudíveis e olhares profundos que pareciam absorver o mundo com uma seriedade precoce. Júlia não estava ali para comprar os diamantes que piscavam nas vitrines de vidro à prova de bala, nem os relógios suíços cujo preço excedia o que ela ganharia em um ano inteiro de trabalho duro. Ela estava ali pela seção de lembranças da marca, aninhada discretamente no canto traseiro, perto do escritório do gerente. Seu objetivo era um simples prendedor de cabelo de prata, gravado com as iniciais da marca. O presente de aniversário que sua irmã havia pedido. Um pequeno fetiche de luxo que simbolizava a ambição que as duas compartilhavam de um dia não precisarem mais temer as portas giratórias das lojas caras. Júlia havia economizado meticulosamente para os R$ 150 do prendedor. O preço era ridículo para um acessório, mas o valor simbólico era imenso. Enquanto avançava cautelosamente, evitando esbarrar nas mesas de mogno escuro onde as peças de joalheria mais caras eram exibidas sob redomas de vidro, Júlia sentiu o primeiro arrepio de desconforto. Não era o frio do ar-condicionado, era o peso de um olhar que não era de mera observação profissional, mas de avaliação e, pior, de condenação imediata. Ela discretamente virou a cabeça, forçando um sorriso tranquilizador para Tiago, cujos olhos grandes e castanhos estavam fixos no reflexo das luzes no chão, apegado à sua perna como um filhote de beija-flor. O homem que a observava era Lucas, um dos vendedores seniores da Place Vendôme. Ele estava impecável, vestido em um terno de corte italiano que parecia ter sido costurado diretamente em sua ambição. Seus cabelos estavam perfeitamente penteados e a postura era de arrogância estudada. Lucas estava parado junto a um balcão de exibição, a meio caminho de uma conversa com uma cliente, usando joias de verdadeiras proporções, mas seus olhos azuis e gélidos estavam fixos em Júlia e Tiago. Havia uma anomalia em seu comportamento. A maneira como ele pausou sua explicação sobre os quilates para seguir a mãe solteira com o olhar, ignorando por um momento sua cliente valiosa, era estranha. Por que tanta atenção a alguém claramente procurando a seção mais barata? Júlia tentou ignorar. Ela sabia que sua aparência, embora limpa e digna, gritava baixo poder aquisitivo naquele templo de riqueza. Seu casaco estava bom, mas suas botas eram de uma marca popular, e o volume de sua bolsa de tecido, onde guardava o sanduíche de Tiago e o troco do ônibus, não combinava com as pequenas clutches de couro fino vistas no braço das outras freguesas. Ela era uma mãe solo, que estava ali cumprindo uma missão, e não se deixaria intimidar pelo snobismo inerente ao local. Avançando mais, Júlia finalmente chegou ao canto que procurava.
a seção de acessórios menores e itens de perfumaria fina. Ela soltou a mão de Tiago por um segundo para se inclinar sobre a vitrine e procurar o prendedor de prata. Foi então que percebeu que Lucas havia encerrado abruptamente a conversa com a cliente, que agora folheava uma revista de moda com uma expressão de leve irritação. O vendedor se moveu, não diretamente na direção dela, mas em um arco calculado, caminhando para o corredor adjacente, de onde ele teria uma visão clara de suas mãos e da bolsa. O coração de Júlia começou a palpitar contra suas costelas. Este não era apenas um serviço ao cliente atento. Era vigilância ativa. Ela sentiu um calor de vergonha subir-lhe o pescoço. Era a dor familiar de ser julgada e categorizada antes de ter a chance de provar sua decência. Ela se lembrava da primeira vez que havia sido chamada de mãe solteira com um tom de desprezo, como se o estado civil fosse uma falha de caráter e não uma circunstância. Ela hesitou. O prendedor estava ali, pequeno e brilhante, por trás do vidro. Ela deveria chamá-lo? Ou fingir que não o via e simplesmente esperar que ele se afastasse? O medo de criar um alvoroço por causa de um simples presente era maior do que sua irritação. Ela pegou Tiago novamente pela mão, sentindo a pequena mão suada e levemente trêmula. Lucas, do canto do olho, fez um movimento sutil com a cabeça para um segurança, que estava postado perto da porta dos fundos, que levava ao depósito. O segurança, um homem grande e silencioso, vestindo um terno preto idêntico ao de Lucas, mas sem o brilho do corte, acenou em reconhecimento. Este detalhe, a comunicação silenciosa e profissional entre o vendedor e a segurança, porque o segurança estava sendo alertado. Ela não havia tocado em nada. Estava apenas olhando. Júlia se endireitou, a coragem nascendo da indignação. Ela não era uma ladra. Ela não ia permitir que a tratassem como uma. Ela se aproximou do balcão onde Lucas estava momentaneamente sozinho, fingindo organizar alguns catálogos. Com licença, disse ela, mantendo a voz firme, apesar do tremor interno. Eu gostaria de ver aquele prendedor de cabelo de prata, por favor. Lucas ergueu os olhos, e o olhar que ele lhe dirigiu era de desdém puro, misturado a algo mais difícil de decifrar, uma familiaridade quase hostil. Ele demorou alguns segundos para responder, examinando-a de cima a baixo. É um item de alta procura, valor de mercado considerável, embora seja o mais acessível de nossa linha. Temos certeza de que a senhora tem fundos para efetuar a compra, correto? Nossa política é bem estrita. Júlia sentiu o rosto queimar. Ele não estava fazendo uma pergunta. Estava fazendo uma declaração pública de seu julgamento sobre a capacidade financeira dela. E ele havia dito, a senhora, de uma maneira que fazia o termo soar como um insulto. Eu perguntei para ver, não para pagar no ar. Ela respondeu, tentando manter a calma, mas a raiva já burburava sob sua pele. E sim, eu tenho o dinheiro. Está na minha bolsa. Eu gostaria apenas de inspecionar a peça. Lucas sorriu de lado, um sorriso frio e condescendente que não atingia seus olhos. Claro, claro. É nosso dever garantir que todos os clientes estejam bem servidos. Ele caminhou lentamente até a vitrine, seus sapatos de couro italiano emitindo um som seco no mármore. O segurança, Júlia notou, havia se movido e agora estava mais perto, fingindo inspecionar uma coluna decorativa. A tensão era palpável. Era a sensação de um laço apertando lentamente. Ao abrir a vitrine com uma chave minúscula e precisa, Lucas fez um movimento exagerado, como se estivesse manuseando a joia da coroa. Ele pegou o prendedor, colocou-o sobre um pequeno display de veludo preto e o empurrou para a beira do balcão. Aqui está. Nota-se a gravação a laser. A senhora pode ver, mas peço que não toque, a não ser que tenhamos concluído o processamento da venda. Ele instruiu, a voz agora um pouco mais baixa, mas ainda carregada de ironia. Como disse, nossa política de inventário é muito rígida, especialmente para itens que tendem a desaparecer. A insinuação era clara, gritante, e a referência implícita à possibilidade de roubo era a gota d'água. Júlia estava ali, com seu filho quieto ao lado, enfrentando a humilhação por causa de R$ 150 que ela havia lutado para conseguir. Sua coragem foi acionada. Ela respirou fundo, olhando diretamente nos olhos frios de Lucas. Eu entendi sua política, Júlia afirmou, a voz agora baixa e perigosamente firme. E eu entendi sua insinuação. Eu sou Júlia, e eu não estou aqui para roubar. Estou aqui para comprar um presente. Eu espero que você me atenda com o mesmo respeito que daria a qualquer outra pessoa aqui. Ela gesticulou discretamente para a mulher com o colar de pérolas na outra ponta da loja. Lucas apenas deu de ombros,
sem se abalar. Ele dobrou os braços, assumindo uma postura de espera, como se estivesse dizendo: prove. A humilhação era um peso físico em seu peito. Júlia olhou para o prendedor. Era bonito, mas de repente não valia a pena. Ela não permitiria que a memória desse dia fosse marcada pela condescendência daquele homem. Ela estava prestes a dizer: esqueça, e ir embora, quando Tiago, que até então estava em silêncio absoluto, olhando para o chão, de repente ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Lucas. O menino não disse nada, mas houve um flash de reconhecimento, ou talvez confusão, em seus olhos. Um rápido e estranho movimento de seus lábios. Um sussurro mudo que atravessou Júlia como um raio. O que Tiago havia visto? Por que ele reagira àquele homem em particular, se ele sempre evitava o contato visual com estranhos? Lucas, por sua vez, empalideceu sutilmente. A arrogância vacilou por um milissegundo, substituída por um olhar de pânico rápido, mas imediatamente disfarçado. Ele desviou o olhar de Tiago rapidamente, voltando a focar na bolsa de Júlia. O momento passou rápido demais para que qualquer um percebesse, exceto Júlia, que estava sintonizada em cada nuance de seu filho. Havia algo mais ali, algo terrível e não resolvido. A tensão não era apenas sobre classe social, era pessoal, mas ela não podia decifrar o que. Júlia se agarrou a essa estranha troca, o primeiro gancho profundo daquela manhã, enquanto Lucas se preparava para a próxima fase de sua humilhação. Ele ajustou a gravata e pigarreou, pronto para o ataque. O silêncio na Place Venome se tornou denso, carregado da expectativa de um confronto iminente. Júlia, segurando a mão de Tiago com mais força, sentiu o corpo do menino rígido ao seu lado. Aquele rápido momento de reconhecimento nos olhos de Tiago tinha plantado uma semente de dúvida e terror em Júlia. Ela conhecia aquele pavor que havia cruzado o rosto de Lucas. Não era o pânico de um vendedor que vê um ladrão. Era o pânico de alguém que foi visto. Mas como? Júlia repassou mentalmente a história de sua vida, o passado turbulento, a origem de Tiago. Não havia nenhuma conexão óbvia com o universo frio e caro da Place Venome. Ela era apenas Júlia, uma mãe solo que batalhava e que agora estava sendo publicamente julgada. Lucas recuperou a compostura rapidamente, cobrindo o breve lapso com uma demonstração exagerada de profissionalismo frio. Ele pegou o prendedor de cabelo de veludo e disse, em um tom que claramente buscava atrair a atenção dos outros clientes: muito bem, senhora Júlia. Como este item é pequeno, peço que a senhora não o guarde na sua bolsa antes de finalizarmos o pagamento. Nossa política contra furto é zero tolerância, entende? Ele enfatizou a palavra furto como um sino de alarme. Júlia sentiu o sangue ferver. Aquele homem estava deliberadamente tentando colocá-la em uma posição de suspeita perante os poucos, mas influentes, clientes que circulavam pela loja. Ela olhou em volta. A cliente de pérolas, que havia parado de folhear a revista, olhava por cima dela com uma expressão de tédio superior, confirmando o desprezo. O segurança havia se aproximado discretamente, agora a apenas 3 metros, com as mãos cruzadas na frente do corpo, uma postura que anunciava que ele estava pronto para agir. Eu entendo perfeitamente, Júlia respondeu, a voz carregada de dignidade, o que tornava a situação ainda mais explosiva. Mas eu nem sequer toquei no item, como o senhor pode atestar. Eu tenho o valor exato aqui. Ela começou a abrir sua bolsa de tecido, um movimento que pareceu desencadear uma reação imediata em Lucas. Espere um momento, Lucas disse, erguendo a mão como um policial. Antes de prosseguir, houve um pequeno incidente mais cedo na loja. Um colar de pérolas de cultivo, valor aproximado de R$19.000, desapareceu de uma vitrine secundária. Não estou fazendo nenhuma alegação. Ele apressou-se em dizer. Mas a pausa e o olhar insistente na bolsa de Júlia faziam a acusação por ela. Mas por questões de protocolo, e dado que a senhora acabou de entrar com essa criança, que pode ser uma distração, preciso pedir para a senhora gentilmente aguardar. O terror de Júlia se transformou em uma chama furiosa. Ele havia cruzado o limite. Ele não estava mais apenas sendo esnobe. Ele estava usando uma suposta ocorrência de roubo para criar um ambiente de hostilidade direcionada. Ele usou a presença de Tiago, seu filho, seu maior amor, a razão de sua superação diária, como um ponto de ataque, insinuando que o menino, que sequer falava, era um cúmplice em potencial. Como ousa? Júlia sibilou, esquecendo a necessidade de discrição. O som de sua indignação ecoou brevemente na loja.
Tiago agarrou-se à sua saia, escondendo o rosto. O trauma dele era profundo. Qualquer explosão de voz ou conflito o levava a um retraimento imediato. Era o único preço que Júlia havia pago pelo abandono repentino do pai de Tiago anos atrás, que gerou um choque psicológico na criança, silenciando-o. Lucas aproveitou o aumento de volume de Júlia. Por favor, contenha-se. Estamos em um estabelecimento de prestígio. Não queremos criar um espetáculo. Mas se a senhora não cooperar, eu terei que chamar o gerente. E, francamente, acionar as autoridades. Ninguém pode entrar aqui e causar distúrbios. Especialmente com o perfil que a senhora... Ele fez uma pausa carregada, deixando a frase incompleta. Mas Júlia sabia exatamente o que ele queria dizer. O perfil de uma mãe solteira de baixa renda em uma loja de luxo, Júlia sentiu o chão sob seus pés cambalear. Ela não podia arriscar um registro policial. Não agora, quando estava prestes a conseguir um emprego de período integral que poderia mudar a vida dela e de Tiago. Uma acusação, mesmo que infundada, poderia destruir tudo, mas ceder significaria aceitar a humilhação. Significaria confirmar que ela merecia aquele tratamento. Eu não estou causando distúrbio, Júlia declarou, tentando manter a respiração regular. Estou sendo acusada de algo que não cometi, baseada unicamente no seu preconceito. Ela percebeu o olhar fixo de Tiago no rosto de Lucas novamente. O menino estava absorvendo cada palavra, cada inflexão de voz. Preconceito? Lucas riu. Um som seco e zombeteiro. É profissionalismo, senhora. Olhe para si mesma. A senhora entra aqui com essa bolsa? E esta criança que parece estar nos observando. Ele estava chegando ao ponto máximo de desrespeito. A maneira como ele descreveu Tiago, transformando sua tristeza silenciosa em um comportamento suspeito, inflamou Júlia de uma forma que a ameaça de roubo não havia feito. Ela estava ali, representando todas as mães solo que lutavam diariamente por dignidade. Ela não podia recuar. Eu exijo que o senhor pare, disse Júlia, dando um passo à frente, quase tocando o balcão. Eu vou pagar pelo prendedor agora, e vou sair daqui, e eu vou registrar uma queixa formal contra você por assédio e discriminação. Lucas, no entanto, parecia ter recebido uma injeção de adrenalina pelo confronto. Ele sabia que tinha a loja e a segurança. E, do seu lado, ele tinha que provar sua superioridade. Extinguir a chama de desafio nos olhos de Júlia. Ele elevou a voz ainda mais, direcionando-se à loja. A senhora está se recusando a cooperar com uma investigação interna. Isso é prova de culpa. E, francamente, se a senhora pode pagar por isso, ele apontou para o prendedor de prata. Por que a senhora está vestida dessa forma e com essa criança que mal parece saudável? Onde está o pai, hein? Uma mulher decente. A palavra estava no ar. Um míssil teleguiado para o seu ponto mais vulnerável. Lucas não precisava completar a frase para Júlia entender o ataque. Ele a estava chamando, publicamente, de irresponsável, de vagabunda, de mãe incompetente. Júlia sentiu-se cambalear para trás. Não pela força da voz dele, mas pela crueldade da acusação. As lágrimas picavam seus olhos, mas ela se recusava a derramá-las na frente daquele homem. Ela havia construído uma vida de superação a partir do zero, suportando noites sem dormir, equilibrando 2 empregos, só para garantir que Tiago tivesse um teto e comida. E agora aquele homem, em um terno de $3.000, ousava questionar sua decência. A segurança começou a se mover de maneira mais decisiva. O segurança, que Júlia descobriu se chamar Marcelo pelo emblema na lapela, começou a se aproximar, circulando Júlia e Tiago. A situação estava saindo do controle, e a revelação do que estava por vir estava sendo adiada por cada passo daquele homem. Neste momento de desespero, em que a humilhação parecia completa, Júlia se lembrou de seu propósito, sua esperança de um futuro melhor. Ela olhou para Tiago. O menino estava pálido, aterrorizado. Ele estava agarrado a ela, mas não havia fechado os olhos. Ele estava olhando para Lucas com uma intensidade febril, como se tentasse decifrar um enigma há muito tempo esquecido. O vendedor Lucas, sentindo a vitória próxima, deu mais um passo, quase invadindo o espaço pessoal de Júlia. Eu vou pedir para o segurança escoltá-la para fora. E se encontrarmos algo em sua bolsa, a senhora estará em sérios problemas. É o que acontece quando pessoas de sua estirpe tentam se infiltrar em lugares que não lhes pertencem. Júlia cerrou os dentes. Eu não vou sair até que eu seja tratada com dignidade. E se você acha que pode me humilhar e me rotular, você está muito enganado.
Eu não sou uma criminosa. Eu sou uma mãe solteira que trabalha honestamente. A pausa na narrativa era dolorosa. A proximidade física de Lucas, o cheiro forte de seu perfume caro, o som da aproximação de Marcelo, o segurança, criaram um clímax parcial. Júlia estava encurralada, mas sua determinação, sua coragem, era inabalável. Ela se preparou para o toque do segurança, pronta para resistir pacificamente, quando a voz aguda de Lucas atingiu um tom insuportável de superioridade. Ele estava pronto para a destruição final da dignidade dela. O ambiente na Place Venom se cristalizou em torno de Júlia. O silêncio do luxo havia sido quebrado pela agressividade calculada de Lucas. A cliente de pérolas agora observava abertamente, com a mão na boca, um misto de horror e curiosidade mórbida. O segurança, Marcelo, estava a um passo de Júlia, a mão já estendida, pronto para cumprir a ordem de Lucas de escoltá-la para fora, o que, naquele contexto, era o ápice da humilhação pública. Júlia sentiu o peso do fracasso. Ela havia lutado tanto pela sua superação e pela paz de Tiago, apenas para ser derrubada pela presunção de um homem que a julgava pela sua bolsa. Senhora, por favor, Marcelo disse, sua voz grossa, mas não cruel, apenas profissional. Ele era um homem cumprindo ordens, mas seus olhos mostravam um lampejo de desconforto com a cena. Vamos resolver isso discretamente na área de serviço. Não crie problemas. Não há nada para resolver na área de serviço. Júlia rebateu, mantendo os olhos fixos em Lucas. O problema está aqui. O problema é a forma como o seu funcionário está tratando uma cliente honesta. Lucas sorriu triunfante, sentindo a autoridade da segurança por trás de si. Você não é uma cliente. Você é uma suspeita que se recusa a cooperar. E, francamente, ele inclinou-se ligeiramente, baixando a voz apenas o suficiente para que apenas Júlia e Tiago ouvissem as palavras mais venenosas. Eu sei o tipo de mulher que entra em uma loja como essa, sozinha com uma criança muda. Mulheres que buscam dinheiro fácil, vagabunda. O insulto final, proferido em um sussurro cruel, atingiu Júlia com a força de um tapa. Ela cambaleou mentalmente. O ar pareceu rarear. Ser chamada de mãe solteira era uma realidade. Ser chamada de vagabunda era uma mancha que ele estava tentando imprimir em sua alma. Eu não sou essa mulher, Júlia disse. Sua voz agora um fio de desespero e raiva. Você não sabe nada sobre mim. Eu luto todos os dias pela minha vida e pela vida do meu filho. Eu sou uma mãe solo que honra cada centavo que possui. A dor da injustiça era tão grande que por um instante, Júlia esqueceu a presença de Tiago. Ela se permitiu o luxo de um segundo de fraqueza, abaixando a guarda emocional. Júlia apertou as mãos, sentindo a raiva se misturar com a solidão. Ela pensou em todas as noites que passou costurando uniformes para completar a renda. Todas as portas que bateram em sua cara, apenas por causa de seu status. E enquanto Júlia lutava ali, sozinha contra a crueldade do julgamento, ela estava inconscientemente fazendo o que toda mãe que ama seu filho faz, buscando justiça e dignidade. Se você já se sentiu humilhado ou julgado por lutar por sua família, se já precisou daquela dose extra de coragem para se levantar e dizer não, então você entende a fúria que a consumia. Se essa história de luta e superação ressoa com a sua própria experiência, ou se você acredita que Júlia merece um final justo, pare por um segundo, curta este vídeo e compartilhe essa narrativa com quem precisa de uma dose de esperança. Seu apoio é a voz que precisamos para mostrar que a dignidade não tem preço e que o amor materno vence qualquer preconceito. Júlia, sentindo um reservatório de força retornar, se recompôs. Ela olhou para Lucas, e a determinação em seus olhos era implacável. Eu não vou a lugar nenhum com ele, ela disse, apontando para Marcelo, o segurança. Você vai me atender? Ou você vai chamar o gerente? E eu vou fazer a minha queixa diante dele. Lucas riu, uma risada curta e superior. O gerente está muito ocupado para lidar com suas fantasias. E já que a senhora insiste em permanecer, ele olhou para Marcelo. Proceda com a busca superficial na bolsa dela. Protocolo de segurança. Marcelo hesitou. A busca superficial era um passo drástico, uma acusação formal. Ele olhou para Lucas, buscando confirmação, e Lucas acenou rigidamente. Júlia recuou um passo, protegendo a bolsa. Você não tem o direito. Temos todos os direitos em propriedade privada. Lucas retrucou. Agora em pleno controle da situação, ou assim ele pensava. Se a senhora não tiver nada a esconder, não se preocupe.
O drama estava no ápice. O segurança se aproximou de Júlia. Ela apertou Tiago contra sua lateral, sentindo o tremor da criança. O pavor de Tiago era um gatilho para a mente de Júlia. Ela sabia que precisava acabar com aquilo antes que o trauma voltasse a assombrá-lo por dias. Você vai se arrepender disso, Júlia murmurou. Não como uma ameaça, mas como uma promessa. Lucas zombou. Arrependimento? Eu estou apenas protegendo o patrimônio da loja de pessoas como você. Ele não percebeu, na sua arrogância focada em humilhar Júlia, que o pequeno Tiago havia parado de tremer. O menino estava mais pálido do que nunca, mas sua cabeça se levantou e seus olhos fixaram-se no rosto de Lucas. O foco não era mais o conflito entre a mãe e o agressor, era o agressor em si. O tom, a cadência, o timbre específico da voz zombeteira de Lucas havia perfurado a barreira silenciosa de Tiago. Era como se uma memória tivesse sido acionada por uma frequência de som exata. Júlia percebeu a mudança no filho, uma rigidez diferente, uma intensidade que nunca havia visto. Tiago estava processando algo que estava fora do escopo da humilhação atual. Lucas, sentindo-se vitorioso, deu mais um passo para o lado, para supervisionar a busca de Marcelo. Ele estava tão perto que o cheiro de seu perfume de vetiver preencheu o nariz de Júlia. Não perca tempo, Marcelo. Garanto que a pérola de 19.000 não está lá, mas talvez alguma quinquilharia barata que ela pegou no caminho. Naquele instante, enquanto Lucas estava perto o suficiente para ser identificado por um trauma antigo e profundo, e com a ameaça da busca iminente, Tiago soltou a mão de Júlia. Ele abriu a boca pela primeira vez em anos para produzir qualquer som que não fosse um sussurro forçado. Seus olhos castanhos, arregalados pelo horror e pelo reconhecimento, brilhavam com lágrimas. O que ele viu, o que ele ouviu, Júlia estava prestes a descobrir a terrível verdade por trás daquela hostilidade excessiva. O movimento de Tiago foi inesperado, um rasgo no tecido da tensão. Ele soltou a mão de Júlia, um ato que normalmente a aterrorizaria, mas que naquele momento ela mal percebeu. Tão focada estava em bloquear a aproximação de Marcelo, o segurança. Tiago ficou parado por um segundo, o corpo pequeno em choque, como um pássaro atingido pela eletricidade. Seus olhos, que antes expressavam apenas medo silencioso, agora carregavam uma mistura devastadora de incompreensão e súbito reconhecimento. Ele encarava Lucas. Lucas, o vendedor, estava ocupado demais em saborear o desespero de Júlia para notar o estado do menino. Ele estava na glória de sua crueldade, vendo a mãe solteira prestes a ser arrastada para fora. Vamos, Marcelo, tire-a daqui. Se ela não quer cooperar, é porque tem algo a esconder. É o perfil, sabe? Pessoas que vivem à margem, tentando se... Ele foi interrompido, não por Júlia, mas por um grito lancinante. Um som agudo e dolorido que reverberou na Place Venome, silenciando imediatamente o burburinho distante dos outros clientes e congelando o braço estendido de Marcelo. Papai! A palavra, simples e infantil, foi disparada diretamente contra Lucas. A voz de Tiago era rouca e estridente, resultado de anos de desuso, mas inequivocamente alta e clara. Aquele único grito rompeu não apenas o silêncio da loja, mas o muro psicológico que o trauma havia erguido na mente do menino. O efeito foi instantâneo e cataclísmico. Júlia sentiu o mundo girar. Ela olhou para Tiago, cujas pequenas mãos agora estavam estendidas na direção de Lucas, o corpo tremendo em convulsão emocional. Depois ela olhou para Lucas. O rosto do vendedor, antes marcado pela arrogância gélida, havia se transformado em uma máscara de horror absoluto. A cor havia drenado completamente de sua pele bronzeada, e seus olhos azuis estavam arregalados. Não mais pelo nojo que ele sentia por Júlia, mas por um pavor primitivo e pessoal. O terno caro, o cabelo perfeitamente penteado, tudo desmoronou sob o peso daquela única palavra. Lucas deu um passo para trás, tropeçando ligeiramente na beira do balcão. Não. Não pode ser. Ele sussurrou. Não para Júlia, mas para si mesmo. Sua voz quebrada e fina. Papai! Por que você está bravo com a mamãe? Tiago gritou novamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O impacto da revelação atingiu a loja como uma onda de choque. Os poucos clientes presentes se aproximaram, atraídos pelo drama e pelo grito da criança. A cliente de pérolas tirou a mão da boca,
e seus olhos expressavam agora choque e repulsa dirigidos a Lucas. Júlia ficou paralisada, processando o que significava: o ódio, a vigilância, o julgamento excessivo, aquele breve pânico que ela notara nos olhos de Lucas na parte 1. Não era um vendedor temendo um ladrão. Era um pai temendo ser descoberto. O homem que a humilhava e a chamava de vagabunda publicamente era Lucas, o pai biológico de Tiago, que havia sumido de suas vidas 2 anos e meio atrás, desaparecendo sem deixar rastros ou suporte, mergulhando Tiago no trauma que o havia silenciado. A raiva que inundou Júlia era mais pura e poderosa do que qualquer coisa que ela já havia sentido. Não era mais sobre um prendedor de cabelo ou um insulto sobre sua classe. Era sobre a destruição da esperança e do coração de seu filho. Lucas, Júlia disse, seu nome soando como veneno em sua boca. É você. Todo esse tempo, era você. Lucas tentou fugir, virando-se abruptamente para o lado, mas o segurança... Marcelo, que também havia percebido a gravidade da situação e o repentino colapso de seu colega, bloqueou instintivamente a passagem para o depósito. Senhor Lucas, o que está acontecendo? Marcelo perguntou, agora em um tom de autoridade real. Lucas estava em desespero, tentando recuperar alguma forma de controle. Ele olhou para os clientes, para a vitrine brilhante, para qualquer coisa que não fosse Júlia ou Tiago. Ele tentou a mentira. Não sei do que essa mulher está falando. Ela está me atacando. Ela está perturbando a ordem. É uma louca. Não sou louca, Lucas. Júlia o confrontou, dando o passo que a separava dele. Sua voz surpreendentemente calma agora, pois a calma vinha do absoluto poder da verdade. Você me viu entrar. Você me reconheceu. Você reconheceu seu filho, e ao invés de ter a decência de sair ou falar civilizadamente, você escolheu me humilhar e me acusar de roubo na frente de todos, chamando a mãe do seu filho de vagabunda. Tiago, ainda chorando, correu para Júlia, que o abraçou apertado. Ele estava falando. O milagre havia acontecido, mas nas circunstâncias mais terríveis possíveis. A revelação estava completa. Os clientes murmuravam, chocados. As peças se encaixavam na mente de Júlia com uma clareza dolorosa. Lucas não queria apenas se livrar de uma cliente pobre. Ele queria expulsar Júlia antes que Tiago, de alguma forma, o expusesse. Sua agressividade desmedida era uma tática de defesa. Uma tentativa desesperada de manter sua nova vida de luxo e prestígio intacta, livre do passado sujo que incluía uma mãe solo e um filho que ele havia abandonado. A ironia era cortante. Ele estava tentando humilhá-la por seu perfil de pobreza, quando ele era o responsável direto por essa pobreza, pelo estresse e pelo trauma de Tiago. O gerente da loja, um homem pequeno e de óculos que havia sido alertado pelo barulho, saiu correndo do escritório. O que está acontecendo aqui? Lucas. Gerente, essa mulher é uma invasora. Lucas tentou, sua voz falhando. Júlia o interrompeu, firme. Ela olhou para o gerente, depois para os clientes, e finalmente para Tiago, que estava escondido em seus braços, mas ainda tremendo. Este homem, Júlia começou, apontando para Lucas, que me acusou publicamente de roubo, de ser uma vagabunda e de usar meu filho como distração, é o pai biológico do meu filho. Ele nos abandonou há 2 anos, causando um trauma que silenciou Tiago. E agora ele está aqui, nesta loja chique, tentando destruir a minha reputação para que ninguém descubra sua verdade. E a prova de que ele me reconheceu e que ele tentou esconder a verdade é o fato de que a voz dele foi a primeira coisa que fez meu filho voltar a falar. Pela primeira vez em anos, o silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro de Tiago e o suspiro coletivo dos observadores. Lucas tentou fugir novamente, mas Marcelo o segurou pelo braço, a lealdade profissional mudando instantaneamente. Ele percebera a enormidade da situação e a crueldade do colega. O gerente, com os olhos arregalados, olhou para o vendedor, que agora lutava para se soltar. A humilhação que Lucas havia arquitetado para Júlia se reverteu em um tsunami de exposição pública. A revelação foi a vingança mais devastadora e inesperada que Júlia poderia ter imaginado. O colapso de Lucas foi espetacular e rápido. A cena, antes focada na acusação contra Júlia, agora era um tribunal improvisado, onde a verdade brutal do abandono e da crueldade era julgada pelo olhar severo dos clientes e pela absoluta desgraça do gerente da Place Venom. O gerente,
Percebendo o estrago irreparável à reputação da loja, agiu rapidamente. Ele ordenou que Marcelo levasse Lucas para os fundos, longe dos olhos dos clientes. Lucas, você está suspenso, aguardando investigação interna. E o que quer que essa senhora alegue, se for verdade, as consequências serão graves. Lucas foi arrastado para fora, sua dignidade totalmente desfeita. Ele não era mais o vendedor elegante. Era o pai covarde e desprezível. Júlia, com Tiago ainda agarrado a ela, sentiu o esgotamento, mas também uma superação avassaladora. Ela se ajoelhou, abraçando o filho. Meu amor. Ela sussurrou, acariciando os cabelos dele. Você falou, você me salvou, você foi muito corajoso. Tiago levantou o rosto, molhado de lágrimas, mas com um brilho nos olhos que Júlia não via há anos. Ele é mau, mamãe. Ele é o papai que não gosta da gente. O gerente, voltando-se para Júlia, estava pálido e ansioso. Senhora Júlia, eu sinto muito. Profundamente. Em nome da Place Venom, peço perdão pela forma como foi tratada. Isso é inaceitável, criminoso. Por favor, deixe-me oferecer-lhe o que a senhora desejar na loja. E eu insisto que a senhora aceite uma compensação financeira por este ultraje. Vamos, por favor, à minha sala. Júlia se levantou, a dignidade restaurada e mais forte do que nunca. Ela era a vencedora. Ela tinha a verdade e a prova do milagre nos braços. Eu não quero compensação financeira. Senhor, disse Júlia, sua voz agora firme e cheia de autoridade. Eu quero justiça. Eu quero que Lucas seja responsabilizado por sua crueldade e por seu abandono, não só profissionalmente, mas legalmente. Meu filho passou por um trauma que ele causou. Ela olhou para o prendedor de cabelo de prata no balcão. E sobre o presente, eu não quero mais. Não quero nenhuma memória desta loja que não seja a de que a verdade prevaleceu. O gerente, reconhecendo a integridade de Júlia, acenou solenemente. Ele se comprometeu a cooperar plenamente com qualquer queixa legal que ela apresentasse contra Lucas. Ele insistiu em acompanhá-la até a saída, tratando-a com deferência total, abrindo a porta para que ela saísse do templo de luxo de cabeça erguida. A cliente de pérolas, ao passar por Júlia, tocou gentilmente seu ombro. Sua coragem foi inspiradora. Ela murmurou. Sinto muito pelo que aconteceu. Júlia saiu da Place Venom, segurando Tiago, que agora falava sem parar, desabafando 2 anos de silêncio e medo. Ele falava sobre a cor das luzes, sobre o cheiro do perfume, sobre a emoção de gritar, papai. O peso da humilhação havia se transformado na leveza da vitória. Nos dias que se seguiram, Júlia cumpriu sua promessa. Ela apresentou queixa, não apenas pela difamação, mas pelo abandono parental e o trauma psicológico de Tiago. Lucas foi demitido. Sua vida cuidadosamente construída de mentiras desmoronou em uma avalanche de exposição. O incidente se tornou uma história local de escândalo e redenção, e Júlia, a mãe solo humilhada, emergiu como um símbolo de força. Júlia conseguiu o emprego de período integral que desejava, e com a ajuda de terapia, Tiago continuou a progredir, sua voz voltando gradualmente ao normal. O que parecia ser o dia da maior humilhação se tornou o dia de sua maior libertação. Aquele momento na Place Venom provou a Júlia que o amor materno era a força mais poderosa do universo, capaz de quebrar barreiras emocionais e desmantelar a hipocrisia. Júlia, agora mais forte e mais esperançosa do que nunca, olhou para Tiago brincando no parque, rindo alto. Ela não era mais definida por seu estado civil ou por sua luta, mas por sua resiliência e a superação que ela havia conquistado. A Place Venom foi apenas um palco para a revelação de que a verdadeira riqueza não estava nos diamantes ou ternos caros, mas na coragem de uma mãe e na voz recuperada de seu filho. Uma verdadeira lição de esperança e triunfo. Se essa história ficou com você depois do último segundo, deixe um comentário dizendo de onde está assistindo. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa para continuar é saber que não está sentindo isso sozinho.